Bem-vindos a mais um Café com o Pastor. Nesta manhã eu gostaria de ler para vocês em Filipenses, no capítulo 1, versículo 13 ao versículo 8, uma palavra de Paulo que muito se aplica a nós hoje. Paulo usa uma palavra que só na nossa língua portuguesa nós temos. Ele usa a palavra saudades. Eu creio que essa palavra se aplica muito bem a nós que estamos passando por esse período de isolamento e que estamos ausentes uns dos outros, especialmente da igreja. Ontem tivemos o nosso culto online, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que estar na igreja, abraçar os irmãos, trocar palavras de amor, de bondade e nos encorajarmos uns aos outros. Por isso eu gostaria de ler para vocês e fazer uma pequena aplicação que eu espero que sirva de consolo, de encorajamento ao seu coração quando sentir saudades. Porque saudades só sentem os que amam. E nós sentimos saudades daqueles que amamos. Paulo, escrevendo aos crentes em Filipos, ele disse: "Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós em entranhável afeição de Jesus Cristo." Ele tinha saudades. E Paulo, quando termina essa epístola, esta carta, lá no último capítulo, capítulo 4, ele diz: todos enviam saudações, mas principalmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. E ele fala aqui das suas prisões, mas a vida de Paulo era tão íntegra e o seu amor a Jesus era tão grande que ele contagiava as pessoas ao seu redor. De forma que até a guarda pretoriana, a guarda de César, se converteu ao Evangelho. Por isso que Paulo diz: principalmente os da casa de César lhes enviam saudações. Vê como é importante o crente ter uma vida íntima com Deus e viver essa vida, seja qual for a circunstância. Paulo estava preso. Quando ele começou o Evangelho, lá em Filipos, ele estava preso. Em Atos capítulo 16, ele foi preso por causa do Evangelho, e quando ele e Silas cantavam lá pela meia-noite, presos naquela masmorra, as portas das prisões se abriram. E o carcereiro ia suicidar-se. E Paulo disse: não faças mal, porque nós estamos aqui. E ele caindo de joelhos disse: o que faço para ter a salvação? E ali no versículo 31 de Atos 16, o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz a Bíblia que ele creu. E toda a sua casa creu também. E todos os que creram na sua casa foram batizados. E ali começou a igreja de Filipos. E mais tarde Paulo estava preso, só que agora não em Filipos, em Roma. E ele tinha saudade daquela gente. Ele tinha saudade. Nada poderia separá-los, nem as prisões, porque o amor cristão é maior que tudo. Ele anelava o dia que poderia sair da prisão e rever aqueles irmãos. Infelizmente isso não aconteceu. Mas nós temos um anelo, nós temos um sonho, nós temos um desejo. E nós temos orado a Deus que logo este nosso enclausuramento, este isolamento físico passe. Que esse Covid-19 seja vencido. E nós possamos voltar ao convívio da igreja, à comunhão dos santos na luz, a alegria de ver nossas crianças indo para a frente no culto, para ir
ser ensinados pelas professoras a palavra de Deus, enquanto nós ali, sentados, reunidos, cantamos hinos de louvor ao Senhor, meditamos na palavra, oramos, agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas e renovamos, ó Deus, com o Senhor a nossa experiência para mais uma semana de vida santa, testemunhando do amor de Jesus a qualquer que perguntar a razão da esperança que haja em nós. Nós continuaremos com o Café com o Pastor, enquanto o Senhor permitir. E também com os cultos online, e nós esperamos que isso passe logo e possamos ter o culto presencial, ao vivo. Mas enquanto isso não passa, a palavra de Deus é o nosso conforto. E ela nos ensina que Paulo tinha saudades, porque ele amava aqueles irmãos, como lhe diz, com entranháveis afetos de compaixão. E é assim que nós amamos a nossa igreja, é assim que eu creio a igreja ama uns aos outros, porque acima de tudo está o amor a Deus, o amor de Deus derramado em nossos corações, uns pelos outros. E continuemos orando, irmãos, para que possamos voltar ao convívio da igreja e possamos ver o Senhor acrescentando à igreja, como está fazendo dia a dia aqueles que se hão de salvar. Nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo. O maior interessado que voltemos é Deus, porque há muita alma aí perdida que precisa de Jesus, muita família precisando do Evangelho. E quando a igreja se abrir, quando as portas se abrirem e o povo entrar nos átrios do Senhor com cantos de louvor, a glória do Senhor encherá o templo. Mas enquanto isso não acontece, que a glória do Senhor encha o nosso lar, o meu lar, o seu lar, que os nossos lares sejam como um cantinho do céu. E quando a saudade bater, lembremos de orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, para que o consolo, a paz de Cristo reine em nossos corações. Tenha um dia feliz. Continuemos nos inspirando na palavra de Deus e vivendo uma vida de vitória, porque em Jesus há vitória e nele há consolo, mesmo nas mais profundas saudades. Deus os abençoe. Tenha um dia feliz com o Senhor Jesus. Amém.